E aí, pessoal, tudo bem? Vamos deixar de lado um pouco a nossa amargura aqui com a Red Fox e vou falar sobre liderança. A gente vai falar sobre liderança porque na última semana eu conversei com duas alunas minhas distintas sobre esse assunto e a gente ficou discorrendo a respeito desse assunto por um longo tempo e a conversa ela foi bastante produtiva. Não que eu seja detentor de algum conhecimento transformador, nada disso, mas é que ao fazer depoimentos da minha história e ao contar o que eu penso a respeito de liderança, eu sinto que eu fiz muito bem para elas e para a visão que elas têm disso. Isso foi útil para elas, talvez seja útil para vocês. Esse é um vídeo que eu quero que vocês escutem com calma, pausem quando for necessário para fazer reflexões, porque é uma conversa que eu adoraria ter escutado quando eu tinha uns 18, 20 anos, aí teria feito a minha vida muito mais fácil. Não que isso fosse bom, porque se minha vida fosse mais fácil, talvez eu não tivesse me lascado tanto e aí eu não teria aprendido muito do que eu aprendi, enfim. Eu criei uma linha aqui de onde mais ou menos eu tenho que ir. Então, eu preciso falar de liderança no Japão, aí vocês vão ver por que eu pago tanto pau pro Takeuchi, porque eu sou tão grato a ele. A gente tem que falar de liderança no Brasil, então a gente vai contar a história do recém-gerente, e como o líder se vê, e como a gente se vê, e o quanto isso pode ser uma armadilha pra gente. E depois eu vou contar histórias interessantes para vocês sobre uma assistente de odonto, de um caso real que está muito próximo de mim. A gente vai falar de sucesso. Depois eu vou dizer... vou tentar argumentar do porquê que a liderança do Japão não funciona necessariamente do Brasil, e já que a liderança do Japão não funciona no Brasil, então o que funciona? Não tenha grandes expectativas aqui de um curso de Hotmart que vai te transformar no fodendo líder que vai mudar o mundo. Reflexões. Depoimento da minha vida. Tá, então vamos começar. Liderança no Japão. Por que eu falo que se eu tivesse acesso a essa conversa, minha vida teria sido um pouco mais fácil? Porque quando eu era um jovem gafanhoto, eu achava que a liderança ela vinha primeiro com... que era um grande conhecimento que te levava a ter poder. Na minha opinião era isso. E acho que na cabeça de muitos brasileiros talvez seja isso. Você sabe muito, você manja muito, logo você tem poder e aí você decide sobre a vida dos outros e você decide sobre a sua vontade, como é que você quer que determinada coisa seja feita. E aí você tem todas as honras e tem todos os méritos. Na minha cabeça de 18 anos, era mais ou menos desse jeito que a vida funcionava. Quando eu cheguei no Japão, eu tive um líder horroroso, porque ele era realmente muito ruim mesmo. O Kato, coitado, ele era burrinho, assim. Ele apagava uns papéis e depois jogava no incinerador. Aí eu falava, será que é algum ritual religioso isso? Mas ele tinha hábito de apagar papéis e depois queimar, e era extremamente atrapalhado. Ele era e dava pra ver que ele tava lá por carinho do dono da empresa mesmo. E que dava uma linha que era muito fácil de entender, a linha era anti-burro, não tinha como... Então ele ficava organizando e as pessoas elas respeitavam o Kato porque gostavam muito dele. Porque embora limitado, meio burrinho, ele era uma pessoa muito boa, de coração muito bom. Então todo mundo gostava dele e as pessoas orientavam ele no sentido de ensinar como que ele deveria liderar. E era bonito de ver, só que eu falava, cara, se esse Kato pode ser líder, então eu também posso. Então, entende? O fato de eu ser brasileiro não deve me impedir de crescer se eu estou num lugar onde esse tipo de gente aí tem espaço para ser líder. Então eu vou ser muito mais competitivo, vou ter muito mais conhecimento. E aí o tempo foi passando e eventualmente eu comecei a ser promovido e eu tinha conhecimento, mas eu vi que ao ser promovido eu não ganhava absolutamente nada de poder, do poder que eu achava que eu teria. Então eu queria que determinadas coisas fossem feitas da minha forma, mas eu tinha uma pressão tão avassaladora que vinha por cima de mim, que eu percebi que essa autoridade ela só vinha com responsabilidade e não vinha com a autonomia e com a liberdade que eu queria. Isso é o Japão, isso é como o Japão funciona. E eu era meio revoltado com isso, porque eu falava, qual o sentido de eu ser líder de uma linha e não poder fazer o que eu quiser com ela, sendo que eu acho, eu acredito, eu tenho plena convicção de que o jeito que eu penso a respeito dela é melhor e é mais eficiente. E eu simplesmente não posso tomar essas decisões e tal. Então eu precisei me lascar muito para na Bridgestone ter acesso ao Takeuchi, que para qualquer outra pessoa pode ser um cara chato, arrogante, prepotente e que olha para todo mundo com descaso e com desprezo. Ele tem lá os defeitos dele, mas é uma pessoa simplesmente brilhante. E uma vez ele me deu uma aula sobre liderança, e foi quando ele estava prestes a ser promovido.
pela terceira vez em muito pouco tempo, e ele foi ser promovido a Shokucho. Galera do Japão, ou que está familiarizada, você tem lá no Japão vários cargos hierárquicos, todos terminando com Cho, que é o que dá a hierarquia. Então você tem Hancho, Shokucho, Kacho, Bucho, e cada um deles ou é líder de departamento, ou de toda a instalação, e tem um cargo lá que não dá para traduzir, que é o Shokucho. Pelo menos eu nunca vi uma tradução que tenha me agradado nisso. E ele seria tem gente que até brinca que Shoku é comida também, mas esse Shoku, na verdade, ele é de especialidade, é um chefe de especialidade. E uma vez, quando o Takeuchi estava prestes a ser promovido esse negócio aí, ele veio e falou: Nagai, a nossa relação ela vai mudar. Então, assim, a nossa relação de poder dar risada, de conversar, de fazer fofoca, de estar próximo, isso vai mudar porque eu vou ter que ter um distanciamento maior de você. E isso não significa que... cara, eu achei isso lindo. Ele falou assim, isso não significa que tudo que a gente teve até hoje não tenha sido verdade. Isso me comoveu bastante, porque eu já tinha visto várias pessoas serem promovidas e se afastando dos outros peões que estavam ao redor deles. E eu nunca escutei isso de uma forma tão transparente. Ele falou: olha, o fato de eu me distanciar de você a partir de agora, porque a gente vai ter que ter uma relação muito mais formal, a gente vai ter uma relação muito mais limitada, e com uma liberdade muito mais limitada, não significa que o que teve até hoje não tenha sido de verdade. Isso me fez ter paciência com ele pro resto da vida que a gente trabalhou junto. Porque eu entendi o que ele quis dizer. Que a gente não poderia mais ficar de conversinha, que ele teria uma postura imponente ali no lugar onde a gente estava. Isso é cultura, cabeça de japonês. E aí eu agradeci e perguntei o que é ser um Shokucho. E foi a melhor pergunta que eu pude fazer, porque assim, em condições normais eu não faria uma pergunta, porque o que é o cargo eu sabia, mas eu queria escutar dele o que é ser Shokucho. O que é ser Shokucho? E escutem essa história com bastante carinho. Ele disse: a gente trabalha aqui na Bridgestone. A Bridgestone, ela tem os procedimentos dela. Ela tem os procedimentos, ela tem a política, ela tem os valores, e ela tem procedimento para absolutamente tudo. Para me tornar Shokucho, eu precisei estudar muito, eu precisei passar em provas. E essas provas, elas me qualificaram e me tornaram capaz de provar que eu posso falar não por mim, mas pela empresa. Ou seja, qualquer problema que tiver aqui no nosso departamento, qualquer problema que tiver aqui na nossa área, quando você fizer uma pergunta para mim, não será Takeuchi que estará respondendo, será a empresa Bridgestone, que tem esse nome porque o dono do fundador chamava Ishibashi. Ishi é pedra e Hashi é ponte. Então Ishibashi, o cara errou lá na hora de fazer e deu Bridgestone. Deveria ser Stonebridge o nome da company, o nome da empresa. nome da empresa. E ele falou: quando eu der uma resposta a uma pergunta que você me fizer, não será uma resposta de Takeuchi, será uma resposta de Ishibashi. Será da Bridgestone, será da empresa. Então, para ser Shokucho, eu não tenho que provar que eu sou muito inteligente no sentido de tomar a melhor decisão em cada momento. Eu só preciso provar que eu consigo responder pela empresa e não por mim. E até então aquilo era novo para mim. E aí eu comecei a fazer umas sinapses e ele me poupou dessas sinapses, porque ele jogou no colo aquilo que eu precisava ouvir, que era a conclusão que eu estava chegando. E ele falou: olha, no mundo ocidental, as pessoas veem liderança como poder, liderança como status, liderança como estar acima do outro. Mas se você pensar por esse modelo, que você tem as normas da empresa, o Kihon da empresa. Quando você vai fazer karatê, tem o Kihon. Kihon é forma. Kihon é método. Kihon é a forma oficial de se fazer a coisa, não é método. É a forma oficial de se fazer a coisa. Então a empresa tem Kihons, ela tem formas oficiais, respostas oficiais para tudo. Eu sou um cara que vai lidar com um monte de gente que vai ter dúvidas, essas pessoas virão até mim, vão fazer as perguntas e eu tenho que passar segurança para elas de que eu sei o Kihon, porque a hora que a minha resposta for dada, não vai ser a resposta do Takeuchi. Eu simplesmente vou dar a resposta que a pessoa precisa para continuar andando na linha.
Então o papel do líder, ele não é sair mandando em todo mundo. O papel do líder é auxiliar a pessoa que já recebeu o papel dela, como numa peça de teatro, cada um recebe seu papel, cada um tem o seu papel a desempenhar. O papel do líder não é mandar o outro falar alguma coisa, é ajudar aquele ator que tem aquele papel a conseguir performar da maneira que ele tem que performar no momento que ele tem que performar. E aí quando ele chega e pergunta assim, tá certo isso, a gesticulação tá certa, o modo de andar tá certo, o tom de voz tá certo, ele precisa de orientação no sentido de dizer, sim, Kihon Tekni é isso aí. Porque Kihon é forma, Kihon Tekni é oficialmente, tradução livre, tá? Pelo amor de Deus, não vem colocar defeito. oficialmente tá certo, aquilo que você está fazendo tá certo. Então o Takeuchi ele chega a essa conclusão para mim de que o líder ele não é um fazendeiro que detém um chicote e pode bater no escravo que ele quiser para que as coisas saiam do jeito dele, mas que o líder ele é um servo da empresa que está lá para atender as pessoas. Ele não está lá para dizer que caminho as pessoas devem trilhar, é a empresa que diz isso. O líder ele não está lá para dizer que caminho ele tem que trilhar, é a empresa que diz isso. O líder está lá para ver se a pessoa está trilhando aquele caminho da maneira correta. E se ela estiver indo um pouco para lá, o papel do líder é servir a essa pessoa e dizer, escuta, volta um pouquinho. É um pouco mais para cá que você tem que ir, é nessa linha que você tem que fazer, o movimento é dessa mão. É desse jeito que você vai fazer. Então, assim, eu vi pessoas fazendo teatro no, por exemplo, teatro bunraku, ou então no próprio karatê mesmo. A mão ela tá aqui, não, ela tem que estar um pouquinho mais para baixo. Não, se é aqui, então é aqui, não tem que ir para cá, para cima. E aí você fala, pô, mas é uma diferença tão besta, assim, mas isso é Kihon, isso é forma. Por quê? Porque se a pessoa segue o Kihon e dá errado, a culpa é da empresa. Se a pessoa não segue o Kihon e dá certo, ela é desobediente do mesmo jeito, porque não deu certo, porque ela foi inteligente. Deu certo por sorte. Isso é dificílimo para o brasileiro aceitar. O brasileiro não consegue aceitar isso. Mas a empresa ela dá coordenadas erradas. O cara segue as coordenadas e chega no lugar errado, tá tudo bem. Ele não é burro, ele não é incompetente, porque a empresa mandou ele para lá e o problema é da empresa que a pessoa está no lugar errado. Aqui que a empresa faz, desculpa, cara, você está no lugar errado, eu vou te passar novas coordenadas, é para ali que você tem que ir. E esse funcionário, ele é bom, na perspectiva da administração japonesa, esse funcionário ele é bom. O brasileiro, quando você dá uma coordenada errada para ele, ele aparece no lugar certo e fala, cheguei. E ele espera que você fale para ele, pô, cara, parabéns, você fez o negócio certo com a coordenada errada. Nós, brasileiros, somos desse jeito. No Japão não funciona desse jeito. O cara fala, puta, é lá, mas a coordenada para cá, então o lugar é lá, mas a coordenada é aqui. Pronto, cheguei aqui, ó. O que eu faço agora? É uma diferença cultural gigantesca que faz com que o Japão ele tenha uma administração e uma liderança específica e o Brasil tem uma administração e uma liderança específica muito peculiares. Então, quando o líder ele segue o Kihon da empresa e o negócio dá errado, ele tem que remediar da melhor forma que ele puder, mas ele também tem que comunicar à empresa que aquele Kihon ele precisa ser melhorado. E aí entra um outro grande elemento da administração japonesa, que é o Kaizen. Kaizen nada mais é do que aprimoramento e a crença de que sempre dá para fazer melhor aquilo que você já fez um dia. Sempre tem uma maneira melhor de fazer aquilo que você já fez um dia. Então, se você fizer repetidamente, sempre você vai encontrar uma forma de fazer aquilo com menos desgaste, com mais economia, com mais eficiência, mais rápido, de forma mais limpa, mais bonita. Sempre dá para melhorar. Então, quando o Shokucho, que é o líder, ele segue o Kihon da empresa e dá errado, ele é um bom Shokucho quando ele nota isso e quando ele reporta para a empresa que tem um defeito no Kihon que pode ser melhorado. E quando ele tem um aprimoramento desse Kihon, aí ele prova o valor dele. Por quê? Porque da próxima vez, quando ele for fazer aquilo lá, aquilo vai sair bem feito e ele vai ter os méritos de ter não só sido um bom Shokucho na execução daquilo, como ter participado no desenvolvimento do novo Kihon, no melhoramento do novo Kihon a respeito daquele assunto. Enquanto que a cultura ocidental, ela espera que o cara seja fodão, brilhante, autoritário, influencer. E não está errado, mas existem. O que eu quero que vocês percebam aqui nesse ponto do vídeo é que existem formas diferentes de se olhar para a liderança.
Existem formas muito diferentes de se olhar para a liderança. E o Takeuchi ele me fez ver o papel do líder como um servo. E é um servo que tem um trabalho meio desgraçado. Por quê? Porque o trabalho dele não acaba. Porque o operário ele tem só que fazer o trabalho braçal. E quando dá certo, é porque ele fez aquilo que era esperado. Quando dá errado, ele tem que ver se ele seguiu o Kihon ou não. Tendo seguido o Kihon, mesmo que tenha dado errado, ele volta para casa dele e dorme tranquilo. Então é fácil ser peão no Japão, porque desde que você siga o padrão, você é sempre bom, você está sempre satisfatório. Enquanto que o líder, ele não descansa, ele não tem folga, ele tem que ficar pensando como mexer as engrenagens, como organizar todo mundo para trabalhar, e ele tem que ser responsável por tudo aquilo, ele tem que responder por tudo aquilo. Quando o funcionário falta, quando o funcionário se machuca, quando o funcionário se ausenta, quando ele não produz como deveria, é tudo culpa dele. É o Shokucho que tem que reportar isso e explicar por que ele não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Agora, vamos pensar na liderança no Brasil e o quanto, inevitavelmente, a imagem de liderança no Brasil, ela está muito ligada com a imagem que eu tinha do líder quando eu tinha uns 20 anos. Lembra que eu falei para vocês que vinha de conhecimento, potencial, talento, inteligência e como consequência disso, poder. Então, na minha cabeça, liderança ela estava associada a poder e autonomia, liberdade. E o que validava muito essa visão meio torta? Eu digo meio torta porque ela não funciona em todos os lugares do mundo. E se ela não funciona em todos os lugares do mundo, então ela não é natural do ser humano. Não é natural. Uma das coisas que valida muito a visão que nós temos do líder aqui no Brasil é o quanto ele ganha mais do que o peão. E não é necessariamente... E assim, isso acontece em grande parte do mundo. Mas no Brasil isso daqui é muito acentuado. Então você vê uma pessoa que trabalha lá no telemarketing ganhando R$1.000. E aí uma pessoa que está um pouquinho mais acima, ela ganha 3.000. Aí quando você vai ver o líder daquele departamento que coordena tudo, que orquestra tudo aquilo ali, o cara está ganhando uns 20 pau. E se essa pessoa que está ganhando 20.000 hoje, ela estava do lado, ela estava trabalhando ali naquelas cadeiras, ela já foi atendente de telemarketing, ela já ganhou R$1.000 e ela foi ascendendo e chegou onde ela está, aí você gera aquela coisa meritocrática, aquela falácia de que se você se esforçar você vai chegar lá e que a pessoa chegou lá por mérito, por esforço e por capacidade. Não que isso não aconteça, mas não dá para... Se você tem 1.000 agentes de telemarketing e uma virou chefe da porra toda, não dá pra você chegar com a história de que se as 1.000 se esforçarem, que se as 1.000 se dedicarem muito, que se as 1.000 fizerem tudo que a outra fez, as 1.000 serão diretoras e que só vai ter diretor ali naquela empresa. Então tem um pouco de RNG, além da capacidade, além de tudo isso, tem um pouco da RNG também. Só que o fato dessa pessoa ganhar tão mais do que as pessoas que estão embaixo, elas mudam muito a autoimagem do líder e aquilo que ele espera de si. E isso é uma coisa que eu gostaria de poder ter dito para pessoas logo quando eu cheguei, mas eu não tinha... Em 2010... eu via pessoas enveredando por esse caminho e eu falava, isso está errado. Só que eu não conseguia dizer para a pessoa por que estava errado e por que ela tinha que tomar cuidado. Hoje eu conseguiria, na época eu não conseguia. Mas o que acontece? Você está lá no meio dos operadores, vamos continuar com o exemplo, no meio dos operadores de telemarketing. Aí você vira uma coordenadora ali, depois você vira uma gerente, aí de repente você ganha 20 pau. Você vai começar a se comparar com o pessoal que está ali? Não. Você vai se comparar com outros agentes de telemarketing, gerentes de telemarketing. E aí você vai na outra empresa, o outro gerente ele está ganhando 21.000, aí você fala, porra, eu sou pobre. Aí você começa a conviver mais com gerentes e trocar mais experiências com gerentes. E aí você vai e muda seu filho de escola, 5 pau a mensalidade. E aí você também muda de apartamento, 2 pau o condomínio. E aí você também precisa estar mais apresentável. Então, 1,5 pau de roupa aí todo mês. E aí essa roupa não está dando ainda para sustentar aquela imagem que diz que você condiz com a posição que você ocupa. Porque todo novo gerente ele tem um pouco de fraud feeling, assim, né? Ele se sente meio que impostor e uma hora vão descobrir que ele não é tudo isso e que ele foi promovido sem merecer e que meio que foi por engano. Então, como que você prova
que eles não se enganaram. Você começa a desempenhar um papel social de um gerente, que erroneamente na cabeça das pessoas é mostrar para onde que você viajou. E aí você pega a sua grana e viaja, e aí tem que ser uma viagem para a Europa, porque afinal de contas, todos os gerentes de todos os departamentos dessa grande empresa aqui, eles têm viagem na Europa e eles têm foto dos filhos em tal lugar. E aí você faz isso também. Só que, perceba, aí você continua pobre, né? E aí você elimina todas as esperanças de um dia você ser rico na vida. Porque se você de repente começou a ganhar 20 mil reais, mas o seu custo de vida está em 19.500, você continua pobre. E aí te dá uma dor de barriga, você precisa fazer alguma coisa e custa R$1.000, aí você é mais pobre ainda, porque você está se endividando ao invés de enriquecer. Então a necessidade de mostrar que você... A necessidade de gastar dinheiro para provar que você tem dinheiro, e a necessidade de viver uma vida com glamour para mostrar que você merece essa posição, é uma armadilha muito grande para o líder. Então, por mais que ele fale, não, eu sou uma pessoa simples, de vida simples, o dia que ele é promovido, ele não pode ser o único líder, ele não pode ser o único gerente daquela empresa a ter um Celta. Ele precisa ter um carro melhor. E não adianta você ter não adianta você trocar um Celta por uma Tiguan e você ficar indo para Mongaguá no fim de semana. Com uma Tiguan você não vai para Mongaguá, você vai para onde você quiser com seu carro. Mas na cabeça do novo gerente você tem que ir para outro lugar. E aí você tem que se qualificar, e aí você vai começar a fazer MBAs, e você vai começar a fazer cursos, e você vai começar a consumir conteúdo, todo esse muito caro. E olha que engraçado, toda essa sofrência, toda essa continuidade na pobreza, ela é decorrente de uma crença que nós temos de que os gerentes, portanto líderes, que os líderes eles são uma classe superior à dos meros mortais, e que elas indicam um passo para o sucesso que deve ser vivido e que deve ser evidenciado. Como se fosse proibido para um gerente ficar ganhando 20 pau e manter os mesmos hábitos de vida que ele tinha quando ele ganhava 2, 3 mil. É muito difícil viver com 2, 3 pau. Tem gente que vive com menos, não é difícil, sim. Mas o que eu quero dizer até que ponto a viagem que você está fazendo para a Europa ela a realização do sonho da sua vida, ou até que ponto você está se submetendo a fazer uma viagem porque você acha que é o seu papel social como líder fazer isso. Então o líder no Brasil ele vem com uma carga negativa terrível de ter uma necessidade de corresponder à imagem do líder, resistir à tentação de se sentir uma pessoa superior às outras demais que não são líderes, porque a gente acha que o cargo de liderança ele pertence a uma casta superior de pessoas. Isso não faz o menor sentido. E quando você se sente melhor do que o outro, quando você é enganado, né? No sentido de achar que você é o melhor do que o outro, porque você foi colocado numa posição de gerente, porque você já era superior e já tinha muito conhecimento, você pode atingir um nível de soberba, e a soberba é a porta de entrada da estupidez. O que é essa soberba? Eu tô aqui porque eu sou foda, eu tô aqui porque eu mereço, eu tô aqui porque eu sou bom, eu tô aqui porque eu sou muito inteligente. Então quem é você, cara, pra me corrigir? Quem é você pra me dar uma dica? Quem é você pra me aconselhar em algo? Eu sou o gerente dessa porra aqui, eu ganho 30 pau por mês, cara. Então, essa soberba, ela é a porta da entrada da estupidez, porque se você acha que você sabe tudo, aí você não aprende mais nada. Eu luto contra isso todo dia, porque eu faço vídeo com um tom de voz como se parecesse que eu soubesse mais do que você que está escutando. E aí vem você que está escutando e me digita um comentário e me faz refletir, me faz aprender. Nessas horas eu tenho que estar aberto, eu tenho que falar, cara, realmente, eu fiquei 40 minutos falando sobre uma coisa, mas tem gente que sabe mais do que eu, então deixa eu aprender com essa pessoa e tentar me melhorar. E os líderes no Brasil, eles têm um sério problema de escutar conselho, porque quem está embaixo não é louco de dar conselho para quem está quem está em cima fazendo cagada. Então, notem, e essa foi a parte mais preciosa na conversa que eu tive com as duas alunas. Uma das maiores desvantagens do líder brasileiro é ele não ter funcionários ingleses e funcionários alemães e funcionários japoneses que chegam para ele e falam, cara, você está fazendo cagada. Você está fazendo errado. Não é desse jeito que fala com as pessoas e não é desse jeito que se lidera. E você
você precisa ter esse conhecimento aqui se você quiser liderar os nossos colegas. E assim, pode parecer um absurdo, porque você pode dizer, japonês não faz isso. Você pode dizer, japonês não faz isso. Japonês não faz isso na frente do setor. Mas entre eles falam dos comportamentos errados que os outros estão tendo da maneira mais aberta que vocês podem imaginar. Tipo, você está fazendo bosta, você tem que melhorar esse negócio aí. Imagina você que trabalha numa grande empresa, mesmo que você esteja nos níveis mais baixos, veja se você consegue imaginar o seu gerente falando para aquele outro gerente lá, o gerente de marketing falando com o gerente de produto, ou com o gerente de RH. Imagina se você consegue imaginar uma situação em que um vire para o outro e fala: você está sendo escroto com o seu funcionário, você está fazendo merda, você está chegando atrasado, você não está dando um bom exemplo, você está fazendo isso, você poderia fazer melhor. As pessoas não falam isso. Por quê? Porque é uma guerra de egos enorme. E essa guerra de ego não é porque as pessoas são ególatras e elas não prestam, é porque elas são enganadas por essa nossa cultura que faz a gente pensar que o gerente, que o chefe, que o gestor, que o líder é um ser humano melhor do que algum outro. E que ele não precisa constantemente de abraço, de auxílio e de direcionamento. E ele precisa. Só que a gente acha que o direcionamento ele tem que vir sempre de cima. Olha o pecado da gestão brasileira. A gente acha que o direcionamento ele tem que vir sempre de cima. Logo, acima do meu gerente eu tenho um diretor. Só que esse diretor é um bosta, porque ele não presta atenção no que o meu gerente faz. Aí o meu gerente ele trabalha errado. E eu que sou analista, coordenador, eu não sou louco de meter o bedelho ali e falar que o cara tá fazendo errado. Senão o cara vai achar que eu não gosto dele, ele vai começar a me perseguir. Olha que bosta de cultura que a gente tem. Olha que, desculpa a palavra, olha que merda de cultura que a gente construiu pra gente. Quando na verdade a gente poderia ter uma cultura em que você tivesse os gestores ansiosos por feedbacks positivos. Do tipo, eu percebi que você tem dificuldade de falar com ela ali e ela tem transtorno bipolar, e na verdade se você quiser conversar com ela, você vai ter que ter um jeito e você vai ter que falar mais ou menos assim, ó. E talvez você tenha resultados melhores se você fizer desse jeito. Quando que você imagina meros, pobres assistentes, analistas falando desse jeito, tendo coragem de falar abertamente? Quando a pessoa tem coragem de falar abertamente sobre isso, é mérito do gerente, porque ele deu esse espaço para as pessoas, mas esse espaço é raríssimo de ser criado nas nossas grandes empresas aqui. Bom, quando eu penso em trabalho de gestor, a gente já... me perdi aqui um pouco no raciocínio, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e eu não estou conseguindo passar pelos lugares onde eu tenho que ir. Em relação a essa assistente de odonto, eu coloquei ela aqui pelo seguinte: era uma vez um casal de amigos meus dentistas que tinha uma assistente, e essa assistente era simplesmente a melhor assistente que eles poderiam querer ter na vida, porque ela era muito proativa, ela era muito dinâmica, ela sabia muito bem como lidar com as pessoas, ela tratava todas as pessoas muito bem, todo mundo gostava muito dela, e não só isso, ela tinha um conhecimento técnico fabuloso. Porque os dentistas eles têm que ficar falando assim: olha, pega aquele negócio ali pra mim. A pessoa vai lá e pega. Então pega aquela ferramenta. Agora eu vou precisar de uma sutura aqui, então pega aquele negócio. E assim, ela fazia os tratamentos e ela nunca chegava ao ponto de pedir alguma coisa, porque a assistente ela olhava o que a dentista estava fazendo, entendia o que a dentista estava fazendo, sabia o que ela precisava e ia lá e pegava e entregava. Então quando a dentista ela pensava em precisar pedir alguma coisa, já estava do lado dela, estava pronto e colocado num ângulo que facilitasse que ela pegasse e manipulasse aquilo. A assistente era simplesmente fenomenal. E eles gostavam, eles eram tão apaixonados por ela e eles queriam tanto bem dela na vida que eles ficavam falando para ela todos os dias: faz odonto, que a gente abre um consultório para você, você vai ser dentista lá, e você vai ganhar muito mais na sua vida, e a gente expande a nossa rede também, porque a gente já não dá conta mais de clientes. Se a gente tiver um segundo consultório no qual você possa atender também, vai ser melhor para todo mundo. Então a gente paga a sua faculdade. O que essa assistente fazia? Tá bem aqui, quero não. Não, tem que estudar muito, tem que prestar vestibular, tem que fazer, tem que estudar. Não quero. E eles ficavam indignados com isso. E num momento de desabafo, uma vez eles chegaram para mim e falaram: cara, eu não entendo como que pode uma pessoa com potencial desse não ter vontade de fazer nada.
E aí fica uma lição, tanto para você como pessoa e para você como gestor. Como diz Lisiane Sugai, o sucesso ele não está no topo da montanha. O topo da montanha é frio, é solitário. O sucesso ele está em você olhar para a montanha e saber identificar nela onde é que você quer estar. Desculpa, talvez a montanha não caiba muito bem nessa analogia aqui, mas a empresa, o topo, não é o sucesso. O sucesso é você conseguir olhar para uma empresa e encontrar nela um lugar onde você quer estar. O mesmo na guild, o mesmo na vizinhança, o mesmo em qualquer lugar. Quando você entra num grupo novo, quando você entra numa academia nova, o sucesso não é você estar no topo da academia. O sucesso é você estar dentro de um lugar, no meio de pessoas, cercado de pessoas que te fazem bem, e desempenhando uma função social que você gosta. Então, esse deve ser o seu objetivo. Saber onde você quer chegar. E aí, assim, não só você... porque tem gente que se chibata e fala, nossa, eu tenho potencial para ser tanto, mas isso é uma coisa extremamente recorrente. Pessoas que escutam todos os dias, você tem tanto potencial para ser mais, por que você não vai? Você não é obrigado. Você não é obrigado a isso se você não quiser. Por quê? Porque esse negócio de que o sucesso tá lá no topo e que você tem que trilhar esse caminho, você é obrigado a trilhar esse caminho, é mentira. Me lembra de 2 japoneses que eu encontrei no topo do Corcovado. Fui passear no Rio, cheguei lá no Corcovado e encontrei 2 japoneses. Aí eu falei, nossa, faz tempo que eu não escuto esse idioma. E a gente começou a trocar ideia. E aí eles me contaram muito sobre a vida deles. Eles estavam praticamente aposentados na Yamaha, estavam vindo de lá conhecer a Yamaha no Brasil e estavam aproveitando para turistar. E aí quando eles começaram a ver e perceber que eu conseguia conversar com eles, que eles falavam, o que você faz da vida? Eu falava, dou aula de inglês. Aí eles falaram, você tem que estudar, se você se esforçar um pouco mais, você pode chegar numa grande empresa. Se você fala inglês também ao ponto de ensinar, e com esse japonês que você tem, você pode conseguir uma posição muito mais erai. Erai é uma posição assim grandiosa, virtuosa, admirável. E aí eles mandaram aquele famoso japonês Gambaranai to ikenai yo. Tipo, se você não se esforçar, não vai. E eu falei, ikeru yo. Gambaranai to ikeru, ikiru. E mais ou menos no sentido de num trocadilho muito porco que dá um erro gramatical no final das contas, mas o que eu tava dizendo é, sem se esforçar vai também, sem se esforçar dá para viver. A minha vida é boa e tá bom desse jeito aqui, ó, tô passeando aqui. Quando eu digo que a liderança ela não pode ser um objetivo comum para todo mundo só porque a liderança paga mais. Tudo bem que se o seu objetivo é ser rico e para isso você tiver que se submeter a ser líder, aí ok. Eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar 20 pau por mês. Eu odeio ser líder, mas eu tenho que ser porque senão eu não vou ganhar dinheiro. Então eu posso me submeter a ser uma coisa que eu não gosto para ganhar uma grana? Posso, então tá bom. Então eu me sacrifico no trabalho para fora do trabalho ter uma vida melhor. Mas você sabe que é isso? Que é um sacrifício pela grana que você está ganhando, ou você, só porque entrou nessa competição pela liderança, você quer desbancar todo mundo, quer ser o melhor, e você quer se provar, e fica todo dia se sentindo impostor, incapaz, porque os gerentes no Brasil, eles sofrem de extrema solidão, porque eles não podem ser corrigidos pelo outro, eles não podem compartilhar seus anseios e suas fraquezas com o outro, eles não podem dizer o quanto está difícil a vida para eles. Perdão. Então eles morrem de solidão porque eles só têm o terapeuta para quem recorrer. Ou o cara vai pagar caro no terapeuta, ou ele vai pagar um pouco mais barato numa aula de inglês e vai ficar contando os problemas dele para mim. E tem gente que fala claramente, Fausto, eu te uso como terapeuta barato, porque assim, uma sessão de terapia seria mais cara, então eu prefiro pagar uma aula de você, uma aula sua que é mais barata, e eu fico contando meus problemas, vale por uma terapia, porque você me dá os conselhos mais ou menos. E a gente não tem pudor nenhum para falar. E sim, eu sou um terapeuta charlatão porque eu fico escutando problemas de pessoas que não podem contar esses problemas que tem para os colegas, porque a gente não tem uma cultura imersiva que abrace esses gerentes, onde eles possam admitir as inseguranças, as fraquezas, as fragilidades, para que eles possam crescer através de troca de conhecimento.
Não que grandes empresas não ofereçam bom RH com os quais esses gerentes querem conversar, mas o fato de você ter um gestor de RH lá para te auxiliar não significa que você vai falar com ele, porque o mesmo cara que você fala, eu sou um bosta, eu sou um impostor, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, eu tô perdido, ninguém me respeita, todo mundo me odeia. Você não vai falar isso para um cara que tem o poder de te mandar embora depois de manhã. Entende? Então, os gestores, eles são muito solitários nesse sentido. Então, o que eu quero dizer, então, olhe para a montanha e saiba onde você quer parar. E saiba por que você está indo atrás de cargos de liderança. Porque é por realização pessoal. Se for por realização pessoal, você pode chegar num ponto da sua vida em que você tenha liderança, se sinta realizado, mas não possa mais fugir disso. Porque a nossa carreira, em determinados nichos do mercado, você nunca pode descer, você nunca pode dar um passo abaixo. E se você chegou num lugar, você tem que se manter lá. E às vezes você chega num lugar para tentar se provar como líder, e aí você se aprisiona por essa função e não consegue mudar dali. E não consegue sair dali mais. Por que essa assistente de odonto aí ela é boa para todo mundo? Porque ela já conseguiu uma coisa que todo mundo tá buscando e não consegue. Felicidade. Cara, ela tem tesão pelo trabalho dela. Porque ela, ao contrário de muitas outras pessoas, ela vai pro trabalho e ela vai para casa sabendo que todo mundo acha que ela realmente merece aquilo que ela tá ganhando. Que todo mundo tá extremamente satisfeito com a performance que ela tem. E isso é um dos fatores que mais traz felicidade hoje em dia. Por que o gerente está ganhando 30 pau e está voltando para casa triste, deprimido, está passando no terapeuta e no dia seguinte ele faz uma aula de inglês para desabafar? Porque ele está ganhando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, e ele não tem segurança, porque ele acha que ele vai ser mandado embora e vai ser trocado por alguém que saiba fazer melhor do que ele faz, e porque ele não acha que ele corresponde, que a produtividade dele corresponde. Porque os gerentes eles estão todos presos em estruturas engessadas, ele não pode inovar, ele não pode contratar, ele não pode revolucionar, ele tem que seguir com aquela forma receita de bolo que tem ali. A receita tá ruim, a empresa tá dando maus resultados, a pandemia dificultou as coisas, a gente não sabe como que vai ser o ano que vem. O ganhar 30 pau é ótimo, mas ganhar 30 pau sem saber se você vai continuar ganhando o ano que vem é péssimo. E pior, ganhar 30 pau sabendo que o ano que vem, se você for demitido, você não vai conseguir uma recolocação porque o mercado está implodindo, é pior ainda. E essa assistente aqui, ela não tem esse problema. Porque ela sabe que as pessoas vão precisar continuar fazendo canal, fazendo obturação, colocando aparelho. E ela sabe que ela nunca na vida dela vai ser mandada embora. E não só isso, todos os dias vão receber ela com um sorriso falando: graças a Deus que você veio, que você não pegou uma gripe, graças a Deus que você não faltou. Porque a gente te ama aqui, todo mundo te ama aqui, os clientes te amam aqui, a gente te ama aqui. E ela vai para casa todos os dias com pouca grana, mas na casa dela ela tem um marido que a ajuda, ela tem uma estrutura que faz com que o dinheiro dela não seja tão necessário. Olha que família feliz que você tem. Essa pessoa aí está melhor do que 90% das lideranças no mundo corporativo hoje. E uma coisa que eu falei para o casal, eu falei: vocês são extremamente competitivos. Vocês cresceram tanto que a agenda de vocês lotou. E vocês não se conformam com isso e abrem outros consultórios com dentistas da confiança de vocês para que vocês possam redirecionar eles para lá. Vocês fizeram uma cadeia que, embora traga muita renda, traz também muita responsabilidade. Muita responsabilidade para que vocês não frustrem as expectativas de quem vem aqui por vocês e não por um tratamento dentário. E o que eu disse para eles é: imagina se todas as pessoas, incluindo a assistente de vocês, fossem tão ambiciosos quanto vocês dois são. Falei: imagina se todas as pessoas, todos os dentistas, todos os assistentes de odonto, se todos eles fossem tão ambiciosos e tão eficientes quanto vocês são. Porque vocês gostam dela porque ela é eficiente. Vocês são extremamente eficientes. Imagina se todo mundo que fosse eficiente tivesse essa gana, essa vontade que vocês têm de dominar o mundo. Vocês estavam lascados, porque a competição ia ser tão acirrada, mas tão acirrada, que os clientes não veriam em vocês pessoas que se destacam. Então vocês têm que dar graças a Deus. E na tentativa de empurrar essa menina para a faculdade o tempo inteiro, vocês podem estar cometendo 2 erros que não tem volta. Primeiro, perdendo uma assistente valiosíssima. E segundo, tendo uma dentista ruim, porque você não sabe se ela quer o cargo de liderança do consultório para ela. Você não sabe se o que faz ela feliz não é ter um consultório de sucesso, e sim ter um casal de dentistas felizes com o trabalho que ela está desempenhando.
Por que eu estou perdendo tanto tempo nesse caso? Porque você conhecer o que move o outro, conhecer o que motiva o outro, conhecer o que é importante para o outro, é a coisa mais crucial da liderança, porque as pessoas são pessoas, elas são diferentes, e quando você descobre a natureza de cada um, você consegue encontrar a maneira correta de direcioná-lo na missão que ele tem. E é por isso que eu falo que a liderança do Japão não funciona no Brasil, porque aqui nós temos espaço para a natureza das pessoas. No Japão não, no Japão você corta a sua natureza, deixa fora da fábrica, deixa fora da empresa. Aí quando você entra lá, você é um personagem. Não que a gente não seja personagens aqui, mas a nossa necessidade de preservar a nossa natureza e de querer dar vazão a ela é muito maior, é muito mais evidente do que no Japão. Quando eu vim para cá, quando eu voltei do Japão, eu aprendi bastante sobre gestão no Japão, e o dia que eu tiver uma empresa aqui no Brasil, eu vou arrebentar. Por quê? Porque eu manjo desse Paranauê do Kihon, eu manjo do Paranauê do Kanban, eu sei organizar e eu sei ter controle sobre isso. Na primeira oportunidade que eu tive, o que eu percebi? Que os meus funcionários não eram japoneses. Então, tudo aquilo que eu pensei em relação à gestão, quando você chega pro cara e fala assim, olha, eu vou te ensinar o Kihon, e olha, de acordo com as normas da empresa, não é assim que faz, é desse jeito que o cara fala, porra, você acha que eu sou burro, que eu não consigo fazer esse negócio aqui? Eu falei, não, você consegue, mas é que existe a forma oficial de se fazer, que é desse jeito. Porra, mas não vai dar no mesmo? Você encontra uma resistência cultural absurda, avassaladora. E por mais que o cara te diga sim para você na sua frente, ele vai virar as costas e vai voltar a ser brasileiro. Então, o modelo de gestão japonesa, ele pode ser aplicado num nicho específico, desde que a empresa se imponha desde o começo como uma empresa japonesa que exige que aquilo seja respeitado dentro dela. Então, salvo eu abrir uma fábrica da Honda, da Yamaha, da Suzuki, da Bridgestone aqui no Brasil, se eu abrir um restaurante e tentar fazer com que as pessoas trabalhem de acordo com a gestão, com o modelo de gestão japonês, eu vou estar perdendo meu tempo, porque ele não funciona. E se não funciona, então o que funciona? O que funciona? Funciona você identificar nessa assistente aqui o que ela precisa para ser feliz e como que ela pode ser melhor utilizada na estrutura que você criou. Alinhar expectativas, descobrir qual é a intenção de cada um, manter todo mundo motivado, dar autonomia à medida que a pessoa ela aprende o que tem que ser feito. Respeitar essas diferenças. São muitas coisas que a gente tenta teorizar num curso de MBA, mas que vem muito com a vivência, e não é a técnica, são as pessoas. Percebe? Não é a técnica de motivar a pessoa, é conhecer a pessoa e descobrir nela o que a motiva. Então, assim, gerente de pessoas, líder de pessoas com um livro de como se lidera, eu acho que dá muito mais errado do que uma pessoa que chama o funcionário para um happy hour, que chama para o canto do café, que tenta conversar com ela, que pergunta como que é a família, que pergunta como que é os amigos, que pergunta que hobby que ela tem, que pergunta que cursos paralelos e que tipo de conhecimento ela gosta de absorver. Porque aí, quanto mais você vai conhecendo a pessoa, mais você consegue olhar vagas que estejam, posições da empresa, que estejam mais de acordo com a natureza daquela pessoa, e aí você encontra a correta motivação para fazer ela funcionar dentro daquela estrutura. Então, livro de liderança é muito bom, mas conhecer o seu funcionário ao ponto de saber como conversar com ele para solucionar o problema que você tem com ele, para que ele seja uma peça resolvida do seu tabuleiro de xadrez, porque o papel do líder é ter um tabuleiro de xadrez e fazer com que todas as peças andem de acordo com a sua natureza. Então, chegar pro bispo e perguntar por que ele está tentando andar para frente essa semana, o que está acontecendo na família dele que ele está tentando andar para frente, pode fazer com que ele fale, nossa, obrigado, eu estava precisando de uma orientação, então eu vou começar a andar em X. Voltar a andar em X, porque é para isso que eu estou aqui e é isso que eu sei fazer bem. O papel do líder, então, é ser especialista nas pessoas e ver como extrair o melhor delas para o trabalho que precisa ser executado. É claro que isso é uma resposta muito rasa, muito superficial e diz respeito só a um ponto da coisa, mas uma coisa que um líder ele precisa ter também é essa noção de que ele não está jogando pela partida do dia. Eu não sou um bom líder no HOTS, por exemplo, porque tudo é aquela partida. A gente não pensa no time como unidade que vai durar para sempre. Você quer ganhar aquela. E um líder, quando ele quer ganhar a encomenda do dia, o projeto do dia, às vezes ele marca, ele fere, ele machuca pessoas de forma irremediável, porque aí os próximos projetos vão chegando, aquela pessoa já está perdida, aquela pessoa já está machucada, já está ferida. Como que ele remedia aquilo? Como que ele recupera uma relação?
a longo prazo para que aquilo continue sem frição ou com o mínimo de frição possível ad eterno. Ser gerente é uma coisa, ser gestor, ser líder é uma coisa muito difícil, e que exige um pouco de tino e vontade, não só vocação, mas exige que você goste muito daquilo que você está fazendo. E se você não gosta, a sua vida vai ser uma tortura. Tem muito gerente que olha todos os dias pro teto e fala: meu Deus, eu tenho tudo que eu sempre quis, por que eu sou tão infeliz? Porque é feliz porque sempre quis ter um cargo de sucesso, e chegou num cargo de sucesso, só que ele implica que você seja líder, e o cara não gosta de ser líder, ele não aguenta falar com pessoas, ele não aguenta ter que lidar com pessoas. Então existe uma discrepância na nossa cultura que enxerga o líder como sendo a consequência natural da ascensão e da maturidade, como se uma pessoa de fato capaz, ela precisasse necessariamente ser boa para ser líder. E não, às vezes o cara é técnico, às vezes o cara gosta de ficar examinando relatórios, analisando produtos, ele gosta de ficar trabalhando com planilha. O cara não tem que ser bom com pessoas para ser um bom profissional. Mas aí a gente cai nesse fetiche, nessa coisa fetichizada, que um cara extremamente técnico, habilidoso naquilo que ele está fazendo, ele não vale tanto quanto o outro que trabalha com gestão de pessoas. Por quê? Porque supostamente esse cara ganha mais, tem mais estabilidade, tem mais influência. Não que habilidades humanas de comunicação não sejam importantes para pessoas que são técnicas. O cara que é técnico, ele tem que saber vender o trabalho dele, ele tem que saber mostrar o trabalho dele e pedir aquilo que lhe falta. Para isso ele tem que ser um bom comunicador, mas ele não precisa ser, por exemplo, um bom gestor de pessoas. Então, quantos brasileiros não se sentem pessoas incapazes porque eles descobriram que liderança não é para eles? Quando na verdade existe uma gama enorme de outras atividades que você pode fazer e ter sem que você nem tenha que ter contato com pessoas, e que podem te mostrar que você é uma pessoa extremamente habilidosa e engenhosa e inteligente. Reflitam sobre isso. Por último, e já está implícito em tudo que eu falei aqui, ser bom nisso não significa que você goste de fazer. E se você não gosta, não significa que você seja obrigado. É claro que às vezes as circunstâncias, elas nos empurram para isso. Será que da próxima vez que você olhar para um líder, você vai conseguir, ao invés de ter medo da cara feia que a pessoa tem, ao invés de ter medo da postura imponente que ela tem, será que você vai conseguir dizer: coitado, ele não é um bom servo que busca servir as pessoas e auxiliá-las no sentido de colocá-las no caminho correto? Eu vejo muito funcionário oprimido porque tem um líder ruim, e ele acha que o problema é dele, que o cara tá com cara feia. E na verdade, se o cara tá com cara feia é porque ele tá infeliz consigo, ele tá infeliz com ele mesmo, ele não tá fazendo o trabalho dele bem. Então, eu acho que muitas feridas, muita coisa poderia ser poupada se a gente conseguisse chegar para o gestor e ajudá-lo na difícil empreitada que ele tem. Mas na cultura que a gente está imerso, é um negócio muito difícil. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu queria que ficasse, mas eu avisei vocês que ia demorar mesmo. E eu não quero ter um martelo final do que é liderança, porque afinal de contas, eu não estou dizendo que liderança é, eu estou dizendo o que eu penso sobre isso. E aí você tem que pegar o que eu penso sobre isso, somar com tudo que você já leu e chegar à sua conclusão a respeito. Do fundo do coração, eu espero que seja útil. Rezem aí para eu ter o meu problema resolvido, porque senão estou olhando para esse jogo aqui sem a mínima vontade de continuar progredindo nele. Mas talvez, se eu parar de jogar, talvez eu consiga fazer coisas ainda mais produtivas na minha vida. Por aí, esse grande abraço.